Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Queridos, eu estou gravando aqui esse vídeo, esse ensino, para responder uma pergunta que é muito comum e que aparece de vez em quando, especialmente em algumas datas específicas. Então, por exemplo, lá para o mês de junho, julho, começa a aparecer aquelas perguntas. Eu posso participar da festa junina, do arraiá, né, agora tem um outro nome, a festa caipira? Será que eu posso participar agora, nesse período aí mais próximo do final do ano? Sempre a pergunta, né? Eu posso participar da festa do Halloween? Ou outras durante o ano, né? Eu posso ir na missa de celebração ali de 7 dias da morte, ou 30 dias, ou um ano de algum ente querido muito importante? Ou eu posso participar de uma sessão espírita? Enfim, essas perguntas elas sempre aparecem e elas não são novas, elas sempre estiveram aí em meio ao cristianismo. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele respondeu aos cristãos da cidade de Corinto sobre uma dúvida muito parecida, que era uma questão sobre a participação ou comer, né, a carne sacrificada a ídolos, porque era muito comum ter ali o sacrifício de animais no culto de adoração aos ídolos pagãos, e depois o que se fazia com aquela carne? Normalmente vendia. E a pergunta é, será que a gente pode comer essas carnes sacrificadas a ídolos? E é o que Paulo vai responder para esses irmãos ali, e que vai também nos dar um norte aqui na nossa própria resposta. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar, mas já quero dizer que o texto é maior e que vale a pena depois você ler ele com muito mais cuidado. O texto que eu vou ler é 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler inicialmente apenas parte aqui dos versículos. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler a partir do 18 e vou até o 21. Diz assim: considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos oferecem é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O texto prossegue, na verdade ele começa até antes ali, né, no versículo 14, e vai até o 11:1, tá? Mas eu vou ficar com essa parte aqui, porque ela já vai nos dar uma boa ideia do que a gente quer, ou do que o apóstolo quer falar, e que de alguma forma vai nos nortear também em relação a essas perguntas, se a gente pode ou não participar. Primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe cultura neutra. Toda cultura ela tem um pressuposto envolvido por trás dela. E os seguidores de Cristo, eles precisam entender que algumas coisas são compatíveis com eles. Eles precisam entender que algumas coisas da cultura precisam ser relevadas. Precisam ser rejeitadas, aliás. Algumas coisas da cultura precisam ser rejeitadas. Outras coisas não têm qualquer relevância. Então eles vão ter que saber medir aí o que eles podem ou o que eles não podem fazer. Mas a primeira coisa aqui para a gente colocar as questões em pratos limpos é o fato de que não existe cultura neutra e que algumas coisas não são compatíveis com os crentes, outras não têm qualquer relevância. Paulo faz aqui nesses textos, não só nesse que eu li, mas no capítulo inteiro, 4 advertências. Quais são essas advertências? Primeira advertência: fujam da idolatria. Olha só como que ele começa todo esse assunto de comer carne sacrificada a ídolos. Ele vai começar o versículo 14 dizendo assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Irmãos, o motivo pelo qual eles não podiam participar das refeições pagãs era que
ela poderia ser considerada uma forma de idolatria. O que Paulo está já advertindo aqueles crentes é sobre o fato de que comer da mesa de cultos pagãos poderia representar culto a esses ídolos. Ele vai usar, inclusive, aqui um argumento que é fantástico. Ele vai dizer o seguinte: lembra que vocês comem da mesa do Senhor, uma referência à ceia, e que essa ceia é um culto? Lembra que você, ao ingerir o pão e o cálice, você está adorando a Deus? Você está cultuando a Deus? Então, você pode estar fazendo a mesma coisa ao ingerir ou ao participar deste evento. Então, a primeira coisa é a gente perceber: fuja da idolatria. Será que o que eu estou fazendo representa Deus ou representa outros deuses? Em relação ao Halloween, acho que não há muita dúvida. Mas e em relação, por exemplo, a uma reunião de negócios? Será que eu posso participar de todas as reuniões de negócio? Essa é a pergunta de muita gente. O ponto é: quem está sendo cultuado ali? Existe um culto e esse culto é para quem? Aí a gente vai para uma outra questão, que também sempre aparece, que é a questão do Natal. Então eu não devo festejar o Natal? Quem está sendo cultuado no Natal, gente? É só a gente lembrar. O Natal é a celebração do nascimento do nosso Senhor. Então, percebe as diferenças, por exemplo, entre o Halloween e entre o Natal? Então, primeira coisa, primeira advertência do apóstolo: fujam da idolatria. Comer em uma mesa pode ser muitas vezes uma mesa de idolatria. Segunda advertência de Paulo é: não podemos andar por dois caminhos. É o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Ele vai dizer: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está advertindo é que o indivíduo não está apenas comendo na companhia de outras pessoas. Ele está envolvido em um culto. E esse culto que ele está envolvido faz dele um adorador pagão e faz dele um associado de demônios. Paulo linka a maneira de culto dos crentes, tem uma ligação com o ponto anterior, a ceia, e a maneira de culto daqueles irmãos, ou daquelas pessoas, na verdade, não daqueles irmãos, daquelas pessoas da cidade. Ele vai linkar as duas coisas. E ele vai dizer o seguinte: você não pode se associar aos demônios, você não pode se associar a essas práticas. Então, o que nós precisamos entender é que o que está envolvido ali é um culto. E participar daquilo faz de você um adorador e faz de você um associado de demônios. Terceira advertência de Paulo: existe o lícito e existe o proveitoso. E aqui é um ponto importante. Olha só o versículo 23, o texto é bem conhecido. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. O que Paulo está dizendo aqui é que liberdade do ponto de vista cristão não significa fazer o que eu quero. Significa ser livre de tal forma que eu posso verdadeiramente buscar os interesses de outras pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles irmãos deveriam ser livres não para ir comer lá. O que mostraria que eles estavam livres não é ir comer lá. O que mostraria que eles estavam livres é não comer em benefício do outro. O que Paulo está dizendo é: o fato de você ir lá ou não ir não mostra que você é livre. Aliás, desculpa, né? O fato de você ir lá não mostra que você é livre. O que mostra que você é livre é exatamente o fato de que você pode não ir. E não ir mostra que você é livre para escolher. Então,
o nosso ponto aqui, esse talvez seja o ponto central, é responder: quem vai ser de fato beneficiado com a minha ida lá? Eu ou outras pessoas? Aí alguém já vai dizer, né? Ah, mas essa é uma bela oportunidade de evangelismo, pastor. Será? Será que é? Quantas pessoas são de fato alcançadas pela salvação em um momento como esse? Quantas pessoas de fato? E aí a gente tem que lembrar que nossa humildade nos permite dizer que Deus pode usar das maneiras mais diversas. Mas do ponto de vista prático, quantas pessoas de fato são alcançadas em um momento como esse? A gente tem que ser humilde para admitir que muito poucos. A gente tem que ser humilde para admitir que muitas vezes o que vai causar nas pessoas é escândalo. E que muitas vezes a nossa ida nessas coisas está mais envolvido no nosso bem-estar do que da outra pessoa. Então, tudo é permitido, mas nem tudo convém, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. E a quarta advertência do apóstolo, e a gente vai ficar por aqui, é mostrar que os frutos na vida de um cristão, eles são evidentes, todo mundo vai ver, e são evidências de que ele realmente foi alcançado pela graça. Olha aí o versículo 31 e o 32. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí o 32 ele diz: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Olha só, dois pontos aqui importantes nessa última advertência do apóstolo. Primeiro, quem vai ser glorificado com a sua ida nesse lugar? Quem vai receber glória? Deus ou o ídolo que está sendo adorado naquele lugar? Segundo, você não deve ser pedra de tropeço. Para as pessoas que estão ali, às vezes rejeitar a ida vai trazer escândalo. Por que o fulano não veio? Ah, mas ele é crente. Mas olha só, Paulo diz: não seja motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, né? Nem para gregos, nem para a igreja. Então, você tem que medir o seguinte: será que se eu for, vai deixar o meu amigo que me convidou ali super feliz, mas vai escandalizar a igreja de Deus? Porque por vezes nós pensamos só em como não ir pode escandalizar o ímpio. Mas e a igreja de Deus? A gente pensa sobre isso? Normalmente não. E Paulo está dizendo para esses irmãos: olha, pense na igreja de Deus também. Ir nesse lugar pode trazer escândalo para aqueles que são parte da igreja de Deus. E isso desfaz aquele argumento, né, de que eu estou indo ali para evangelizar. Na grande maioria das vezes isso é uma desculpa para agradar o bem-estar pessoal. Então, acho que meditar nesse capítulo 10 de 1 Coríntios pode nos ajudar a responder a pergunta: será que eu devo ir nesse evento ou naquele evento? Lembra, nenhuma cultura ela é neutra. Toda cultura ela tem um pressuposto. Qual é o pressuposto desse evento? Essa é uma pergunta importante porque esse pressuposto vai te dar aí uma boa ideia do que você deve ou não fazer. Isso não exclui o fato de que você vai ter que analisar isso caso a caso e uma decisão tomada com bastante tranquilidade. Outro ponto que às vezes aparece, eu quero finalizar por aqui, é a questão das comidas, principalmente ali no período de junho, julho, né? As comidas ali típicas. Ora, você não precisa participar desses eventos para comer essas comidas. Você pode, você mesmo, confeccionar essas comidas na sua casa mesmo, ou você pode comer essas comidas em outro tempo, para não escandalizar. Precisa necessariamente ser exatamente nesse período? Não faz o mínimo sentido. Então, acho que deu para dar uma luz aí. Claro, estou aberto aqui a perguntas. Se vocês quiserem, pode me mandar no meu pessoal. Vai ser um prazer responder vocês. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Deus abençoe. Uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.